Quero cumprimentar a cada aluno na graça e na paz do Senhor Jesus. Vamos continuar o nosso estudo do livro de Êxodo. E desde a nossa última aula, nós estamos falando a respeito do tabernáculo. O tabernáculo, ele é a revelação final no livro de Êxodo. Eu diria que ele é o ponto-chave, ele é o ápice, ele é o âmago de todo esse livro. E é interessante que a maior parte das igrejas, dos nossos professores, se detém muito no livro de Êxodo, mas até o capítulo 18. Depois do capítulo 18, não, parece que não é algo que nos diz respeito. Mas isso é um engano. Nós estamos envolvidos na edificação da igreja. E ter entendimento do tabernáculo, para nós, é fundamental. Porque o tabernáculo foi descrito exatamente como o lugar onde Deus iria habitar no meio do seu povo. Em Êxodo 25, verso 8 diz: E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. O tabernáculo é o lugar da habitação de Deus. Portanto, o tabernáculo aponta para a igreja. Para Cristo e para a igreja. Porque a igreja é o corpo de Cristo. E sendo Cristo cabeça da igreja, tudo que diz respeito ao tabernáculo, de uma forma ou de outra, aponta para Cristo ou aponta para a sua igreja. Porque no final nós seremos a Nova Jerusalém, a noiva, que vai se casar com o Cordeiro de Deus e que também vai ser a eterna habitação de Deus. Então hoje eu gostaria de começar estudando, continuar estudando o tabernáculo, só que eu queria começar estudando agora os móveis do tabernáculo. E seguindo a revelação bíblica, como está em Êxodo, no capítulo 25, o primeiro móvel que é mencionado é a Arca da Aliança. Isso é muito sugestivo porque na nossa experiência, nós não começamos com a arca. Na nossa experiência, nós começamos no átrio com o altar de holocausto, porque ele que nos fala de salvação. Então, na nossa experiência, começamos de um jeito, mas na revelação de Deus começa de outro. Por quê? A maneira como Deus faz é sempre a mesma. Deus sempre começa do centro para fora, do mais profundo para o superficial, para o periférico. Deus sempre começa, então, do Santo dos Santos para atingir toda a terra. Deus sempre começa da Arca da Aliança, a sua revelação, para depois nos atingir. Agora, na nossa experiência é o contrário. Nós sempre começamos de fora para dentro. Sempre começamos da redenção até atingir a intimidade do Senhor no Santo dos Santos. Mas aqui nós queremos seguir a revelação do Senhor. E o primeiro móvel é a Arca da Aliança. Eu coloquei aqui para você uma descrição provável de como deveria ser a Arca da Aliança. É uma caixa, não sei se você consegue visualizar aí adequadamente, mas é uma caixa, você pode ver que ela tem em cima dela 2 querubins. Esses querubins com as suas asas abertas estão em cima da arca. Na parte de cima da arca tem uma bordadura, você consegue perceber? Isso era a tampa da arca, para usar uma expressão mais coloquial nossa, mas que a Bíblia chama de propiciatório. Então a arca é o conjunto todo, mas a parte de cima, que seria a tampa, é chamada de propiciatório, ali onde está os 2 querubins. Também a arca tinha 4 argolas, 2 de cada lado, onde eram colocadas 2 hastes para poder carregar, porque a arca era um móvel para ser carregado. Ok? Aqui um pouco mais de perto, a qualidade da imagem não permite uma visualização maior, mas pelo menos tem uma noção mais ou menos de como deveria ser a Arca da Aliança. Mas muito mais importante do que você ter uma percepção do que era a arca, enquanto objeto, enquanto móvel, mais importante do que isso é você ter entendimento do significado. Então a Arca da Aliança, ela é o primeiro item do tabernáculo mencionado em Êxodo, no capítulo 25, e ela também era chamada, aqui em 25, no verso 22, de Arca do Testemunho. Ali virei a ti, de cima do propiciatório. Lembra, o propiciatório é a tampa da arca. Tá bom? Lembra disso? Aquela tampa da arca, onde está aqueles 2 querubins, que parecem 2 pássaros com asas abertas, são 2 anjos, na verdade, é chamado de propiciatório. Esse é o lugar onde Deus falava. Olha o que diz, verso 22, Êxodo 25. Ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Então a arca também é chamada de Arca do Testemunho. Por que é a Arca do Testemunho? Porque dentro da arca foi guardada as 2 tábuas da lei que Moisés recebeu do Senhor. Então essas 2 tábuas da lei
é chamada de tábuas do testemunho. Como a lei é um testemunho, lembra, ensinamos isso aqui nas 2 aulas anteriores, de que a lei é a revelação de Deus. Então a lei é o testemunho de Deus. É o testemunho do que Deus é. Como a lei foi guardada dentro da arca, a arca passou a ser chamada também de arca do testemunho. E por que a lei foi dada? Só lembrando você, a lei foi dada justamente para que você pudesse saber que tipo de Deus é o nosso Deus. Então, Deus considera a sua lei como seu testemunho. Amém? Como testemunho, a lei também é um tipo de Cristo. Por quê? Porque o Senhor Jesus, Hebreus capítulo 1 diz, é exata expressão de Deus Pai. Então, o Senhor Jesus é a definição de Deus. Ele é a expressão de Deus. A lei, portanto, era um tipo de Cristo. Cristo é a própria lei. Então, daí mais um argumento para você que a lei não pode passar. Porque a lei é Jesus. Jesus é a própria lei. A lei não é para revelar Deus? E quem que foi que veio para nos revelar Deus? Jesus. Jesus não é a exata expressão de Deus Pai, como diz Hebreus capítulo 1, sendo ele a exata expressão de Deus, ele é a definição de Deus. Portanto, ele é o próprio testemunho de Deus. A lei nos foi dada para revelar a Deus. Ela não foi dada prioritariamente para ser praticada. Ela foi dada, na verdade, para ser quebrada. E uma vez quebrada, o homem deveria clamar a Deus, que então viria ao seu socorro. É para isso que a lei foi dada. E a lei estava ali dentro da arca. A arca é o primeiro móvel do tabernáculo. O que a arca simboliza? Em primeiro lugar, a arca é um tipo de Cristo. A arca, o altar de incenso, a mesa dos pães, a proposição, o candelabro, tudo isso é tipo de Cristo. Ok? Só quero lembrar você, nós falamos isso aqui em outra reunião, só quero lembrar você que a arca, ela ficava numa parte do tabernáculo chamada Santo dos Santos. Ok? Então você tem 3 partes no tabernáculo. O átrio, o lugar santo e o Santo dos Santos. No átrio tinha 2 móveis, que era o altar de holocausto e a bacia de bronze. No lugar santo tinha 3 móveis, o candelabro, o altar de incenso e a mesa dos pães da proposição. E no Santo dos Santos só tinha um único móvel, que era a Arca da Aliança. Sabem este cor? Vamos lá então. Quantas partes tinha o tabernáculo? 3 partes. Quais eram elas? O átrio e o Santo dos Santos. No átrio tinha quantos móveis? 2. Quais eram eles? O altar de holocausto e a bacia de bronze. No lugar santo tinha quantos móveis? 3. Quais eram eles? O candelabro, a mesa dos pães e o altar de incenso. E no Santo dos Santos tinha um único móvel, que era a Arca da Aliança, que representa ou tipifica o próprio Cristo. Então a arca tipifica Cristo como a expressão de Deus e o seu testemunho vivo. Tudo que é de Deus está expresso em Cristo, é manifestado em Cristo. Colossenses 2,9 diz, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. A plenitude de Deus está em Cristo. Cristo é Deus. É importante você entender isso. É Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas Cristo também é Deus, tá bom? E Deus está em Cristo. Então, a Arca da Aliança simboliza esta realidade de Cristo com plenitude de Deus. Então, é mais ou menos como se fosse uma imagem para ilustrar. Então, quando o professor está ensinando uma criança a escrever, ele coloca ao lado da imagem, da figura, ele coloca a palavra. Para quê? Para a criança ir associando a imagem com o símbolo que ela representa. Assim também acontece com o Senhor. O Senhor colocou a arca como um símbolo para representar a realidade de Cristo. A arca é uma figura. Amém, meus irmãos? Em Romanos 9,5 diz, deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo segundo a carne. Eu gosto desse versículo. Olha o que diz. O qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Olha o que Paulo fala a respeito de Jesus aqui. Olha o que está dizendo. Deles, dos judeus, são os patriarcas. E também deles descende o Cristo
segundo a carne. Aí Paulo ele fala, o qual é sobre todos, esse Cristo. E ele é o que também? Deus bendito para todos sempre. Então esse texto de Romanos 9,5 é um texto chave para você às vezes rebater aquele ensino de testemunho de Jeová que diz que Jesus não é Deus. Então aqui está um versículo, mais um versículo, são tantos textos que falam disso, mas esse é um dos mais claros, quando Paulo diz que ele é Deus. Jesus é esse Deus bendito. Segunda coisa, a arca era o centro do tabernáculo. Se nós fizermos um diagrama, eu tentei fazer um diagrama aqui nesse meu negócio aqui, mas não estou conseguindo fazer. Eu nem sei se eu tento de novo, acho que não vou tentar não, porque senão vai tomar muito tempo na minha aula e nós temos muito que compartilhar. Mas talvez se colocasse naquele ali, alguém poderia colocar para mim aquele móvel aqui? Pega ele, coloca ele aqui, que aí a gente pode usar ele também. Velha tecnologia, que ainda pode ser útil. Tecnologia é assim, tem a velha, tem a nova. Mas a velha você não tem que jogar fora. Uma hora ela pode ser útil. Isso aqui é a velha tecnologia do quadro, que ainda pode ser rabiscado. Então, eu falei para você que o tabernáculo, ele poderia ser esquematizado. Está aberto direitinho aí atrás, a perna, senão vai cair. O tabernáculo poderia ser esquematizado. Não precisa abrir tanto. Senão cai também. Todo jeito cai. A tecnologia é muito complexa, envolve treinamento. Daqui a pouco eles vão conseguir fazer tudo. Agora, na hora que eu começar a escrever, vai cair. Eles vão vir correndo. Vão segurar para fazer funcionar. Vai funcionar? Vai funcionar ou não? Então fica aí atrás segurando. Eu estou com a impressão que está torto esse quadro. Ok. Então, poderíamos exemplificar esquematicamente o tabernáculo dessa maneira. Então, esse aqui seria o átrio. Ok? Então, o átrio, aqui, está aqui o átrio, seria representado assim. No átrio, nós temos dois móveis. Logo na entrada, tem o altar de holocausto e depois a bacia de bronze. Agora, aqui dentro do átrio, o átrio não tinha nenhuma cobertura. Aqui dentro do átrio, nós temos o tabernáculo propriamente dito. Ok? Então, essa parte aqui é o que nós mostramos na figura. Não sei se eu coloquei essa figura, acho que eu não coloquei ela aqui nesse PowerPoint, mas essa parte aqui era coberta com aquelas peles de cabra, de carneiro, peles de animais marinhos. Lembra disso? E era dividido em duas partes. Essa parte aqui era chamada de lugar santo. E essa outra aqui de Santo dos Santos. No Santos dos Santos só tinha a arca. Mas aqui nós tínhamos o candelabro, não é verdade? Aqui de frente nós tínhamos o altar de incenso. O altar de incenso ficava de frente para a arca. E do lado de cá, o altar de incenso. Ok? Isso aqui era uma cortina ou um véu que separava os dois lugares. Nós vamos ver isso com detalhes depois. Então, olhando esquematicamente, você não pode dizer que a arca está no centro do tabernáculo. De fato, ela não está. O centro geográfico, digamos assim, não é de fato a arca. Mas a arca ela é o centro, ela é o âmago. Assim como o coração é o centro do nosso ser. O coração está aqui no centro. Mas ele não... Perdão, de cá. O coração está aqui no centro, mas ele nem é no centro geográfico do nosso corpo. Não é verdade? Mais ou menos como acontece com a arca. Mas ainda assim ela é o âmago, o centro da habitação de Deus. Né? A arca é o centro da vida da igreja. Wendel Cleide, você pode sair de trás agora. Você estava segurando para mim ali, irmãos. Meu auxiliar direto. Se ele ficar lá atrás, ele não vai assistir a aula. Então, a arca é esse ponto central. Então, a igreja também hoje é a habitação de Deus. E a arca tem que ser o ponto central da igreja. Então, nós estudamos juntos esses dias aqui um livro sobre liderança.
e eu coloquei um capítulo lá, muito importante na minha opinião, sobre encargo. E eu falei lá que o principal encargo que todo homem de Deus, todo líder deve ter, é encargo pela presença de Deus. Esse é o ponto central dentro da igreja. Na vida da igreja o que interessa é a presença de Deus. Tudo tem que ter presença de Deus. Para tudo você tem que ter um encargo de buscar a presença de Deus. Cada culto nosso tem que ser permeado com a presença de Deus. Cada comunhão, cada aconselhamento, cada aula, não importa o que estamos fazendo, tudo é permeado. Nosso encargo deve ser pela arca. 1 Timóteo 3,15 diz: para que se eu tardar, fique cientes de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. A casa de Deus é a igreja, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Então o texto fala claramente, há uma maneira de proceder aonde? Na casa de Deus. Onde? Quem é a casa de Deus? A igreja do Deus vivo. Amém? Então só podemos dizer que um grupo, qualquer que seja ele, é igreja, se ele tiver Cristo como centro. E quando eu falo ter Cristo como centro, não é em palavras, não é por terminologia, não é uma questão só de verborragia, de sair falando, Cristo, porque falar de Cristo a gente fala, entende? Mas é na experiência, Cristo é o centro, a adoração a Cristo é o centro do tabernáculo é a arca, é ali que Deus fala, é ali que vem a glória, é ali o lugar da intimidade, é a arca é o ponto central. Então só é também igreja de maneira prática, corpo de Cristo, se tiver a arca como seu conteúdo, como a sua realidade. O homem também é corpo, alma e espírito, segundo a palavra de Deus. Ou espírito, alma e corpo. Agora, do mesmo jeito que nós temos aqui a representação do tabernáculo, com 3 partes, nós podemos dizer o quê? Que o átrio aponta para quê, meus irmãos? Para o corpo. O lugar santo aponta para quê? Para a alma. Mas o santo dos santos aponta para o nosso espírito, o espírito humano recriado. Então, onde é que a arca está, na verdade? Ela está no nosso espírito. Então, o centro da obra de Deus é o nosso espírito. Do mesmo jeito que o tabernáculo era habitação de Deus, nós também, individualmente, somos casa de Deus, somos habitação de Deus. E a arca está no nosso espírito, que é a parte mais profunda, é a parte mais íntima. E, portanto, é o centro. A comunhão com Deus só acontece no espírito. Comunhão com Deus não é algo físico no corpo, e nem é algo mental ou emocional na nossa alma. Ainda que Deus possa se manifestar visivelmente, e ainda que Ele possa também tocar na nossa alma. Mas a comunhão, como nós temos cotidianamente, é no nosso espírito, o centro do lugar onde Deus opera. Agora vamos falar da arca, propriamente dita, como está descrito aqui em Êxodo capítulo 25, do verso 10 até o verso 22. A arca e o propiciatório. Então a arca era feita de 2 materiais, basicamente. A arca era feita de madeira de acácia e de ouro puro. Nós vamos explicar agora mesmo o que significa isso. Quais eram as dimensões? O texto aqui de Êxodo capítulo 25 diz que a arca, verso 20. Onde é que diz? É o verso 27, verso 1. Diz que a arca tinha 2 côvados e meio por 1,5. As dimensões da arca são exatamente a metade das dimensões do altar de holocausto. O altar de holocausto era o primeiro móvel, é a primeira experiência que todo crente deve ter. A arca, nas suas dimensões, é exatamente a metade. Qual o significado disso? Alguém pode estar se perguntando, pastor, mas nós precisamos de saber o significado de tudo? Olha, pode ter coisas que nós não sabemos, mas uma coisa é fato. Tudo que está aqui na palavra de Deus está aqui por um propósito. Entendeu? Tudo que está aqui por um propósito divino. Mesmo que nós não saibamos, temos que ter humildade de reconhecer que há um motivo. Agora, nós precisamos de ter também a disposição de pesquisar, de ler o que outros homens de Deus têm dito nesses 2000 anos. Muitos homens de Deus têm se debruçado sobre esse assunto, têm meditado nesse assunto,
E nós apenas estamos subindo nos ombros deles aqui, estamos compartilhando aquilo que temos recebido e temos lido e tem nos sido ensinado na sua palavra. Eu faço questão de compartilhar com você aquilo que me parece mais claro e visível no texto. Tá bom? Para que você tenha uma compreensão do significado da palavra de Deus. Qual que é o significado das medidas da arca e serem meias medidas? É porque a arca é chamada de arca do testemunho. E segundo o Novo Testamento, um testemunho sempre deve ser dado por no mínimo 2. Para ser testemunho tem que ser 2. Daí, as dimensões delas são uma metade. Isso significa o quê? Que há necessidade da outra metade. Sempre que você vê a metade da melancia, você fica pensando que deve ter uma outra metade em algum lugar. Não é? Então, isso nos lembra a necessidade de termos 2 como sendo o testemunho de Deus. A arca é do testemunho. Segundo, a arca apontando para Cristo, ela é de madeira de acácia. O verso 10 diz, e também farão uma arca de madeira de acácia. Era o verso 10 que eu queria ler aquela hora. Acabei não lendo, mas estou lendo agora. E é no verso 10 que diz também que era 2 côvados e meio de comprimento por 1 côvado e meio de largura. Então, a arca era feita de madeira de acácia. Eu falei para você que a madeira, quando nós falamos lá do material, que a madeira aponta para a humanidade. Isso nos mostra que Jesus, sendo a arca, ele era homem. Ele tinha um aspecto, um lado de homem. A madeira de acácia era uma madeira muito forte, mas não era bonita. Ela não é bonita, aliás. Hoje você pode ir a Israel, você pode ver lá ainda as acácias. Estão lá até hoje. A madeira dura, mas que não é bonita. Mas a intenção é de ser forte. A madeira era forte. Isso aponta para o caráter de Cristo, que era forte. Mas, além disso, o verso 11 diz que essa madeira de acácia deveria ser coberta por dentro e por fora com ouro. O ouro, já falei, vou repetir várias vezes até você nunca mais esquecer. O ouro aponta para a glória de Deus, para a sua natureza divina. Isso nos mostra que Cristo também era Deus. Nos mostra a sua divindade. Então, Cristo era madeira e Cristo era ouro. Isso nos mostra que Cristo era plenamente homem e era plenamente Deus. Cristo tinha as duas naturezas. Cristo era homem e Cristo também era Deus. Por isso podemos dizer que ele era Deus homem, ou homem Deus. Amém, meus irmãos? É muito importante você entender que Cristo é o Filho de Deus e também que Cristo é o Filho do homem. Pastor, por que é importante nós sempre falarmos dessas duas naturezas de Cristo? É porque se Cristo não fosse plenamente homem e não fosse plenamente Deus, ele nunca poderia ser o caminho para nos levar a Deus. E também nunca poderia fazer a reconciliação. Por quê? Nós estamos aqui, somos homens. Deus está aqui e é Deus. Há necessidade de Deus se unir ao homem. Há necessidade da reconciliação. O homem infligiu os mandamentos de Deus. Deus, na sua justiça, tem direito de exigir do homem agora o pagamento. Não é verdade? Há necessidade de alguém que possa cumprir as exigências de Deus, mas também há necessidade de alguém que possa revelar ao homem Deus. Ou seja, tem que ser alguém que consegue pegar na mão de Deus e alguém que consegue pegar na mão do homem. Mas para pegar na mão de Deus tem que ser Deus. Para pegar na mão do homem tem que ser homem. Cristo é o único que pode fazer isso. Por isso ele é o caminho, ele é a ponte. Porque só ele pode pegar na mão de Deus e pega na nossa mão. E então ele faz a paz. Entendeu? Porque é importante entender que ele tem que ser homem e tem que ser Deus. Ele não se tornou homem por acaso. Há um motivo bíblico para isso. Há uma razão bíblica muito importante. E você vê isso na tipologia também. Até na simbologia bíblica isso está presente. É mais uma evidência. Quarta coisa, a arca tinha uma bordadura de ouro ao derredor. Então, tem algumas traduções que traduzem essa bordadura como sendo uma coroa. Coroa. Então, por um lado, quando os homens olharam para Jesus, Isaías 53 diz, olhámo-lo, mas nenhuma beleza vimos. Não havia formosura em Cristo. Então, ao contrário do que talvez os pintores gostam de descrever, Jesus não era fisicamente atraente, porque era madeira de acácia. Era um homem comum, como qualquer outro homem. Mas nele havia a glória da expressão de Deus. Então as pessoas eram atraídas por ele. Essa é a bordadura de ouro, entende? Em algumas traduções traduzida como coroa ou grinalda.
Isso significa que a glória de Deus estava em Cristo. Isso significa que quando Cristo chegava, se você olhasse para ele no natural, você não ia ver muita coisa. Mas quando ele abria sua boca e falava das coisas do céu, a glória de Deus vinha. Por que os discípulos ficaram com ele? Porque eram atraídos por essa vida, essa glória. A vida de Deus atrai. Isso é ouro de Deus. Isso é que é a riqueza que nós temos. A única riqueza que o homem de Deus tem é se a glória de Deus vier sobre ele. Porque isso é que atrai as pessoas. Isso é que leva as pessoas a quererem receber, a quererem ouvir, a quererem ter de Deus. Hebreus 1:3 diz: Ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser. Maravilhoso isso. Jesus é o resplendor da glória. Se a glória de Deus resplandece, brilha, Jesus é esse brilho. É a parte da glória que pode ser vista. E ele é a expressão exata do ser de Deus. Ora, se ele é a expressão exata, ele é a definição de Deus. Quer conhecer a Deus? Tem que conhecer a Cristo. Ninguém pode conhecer a Deus sem conhecer a Cristo. Não tem jeito. Cristo é a expressão de Deus. Você quer saber quem é Deus? Cristo é a sua definição. Não é verdade? Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Hebreus 1, verso 3. Glória a Deus. Quinta coisa. A arca tinha 4 argolas de ouro ao derredor dela. 2 de cada lado. Por quê? Porque a arca foi construída de tal maneira que ela podia ser movida. Isso nos fala que a arca é o mover de Deus. O mover de Deus é a sua presença. A arca, na verdade, é Deus se movendo. Lá no livro de Atos, Jesus disse que a igreja iria testemunhar dele em Jerusalém, depois em Samaria, na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Isso nos fala que a presença de Deus se moveu. O livro de Atos é a história desse mover da arca de Deus. Amém? Então, no livro de Atos, nós não temos Cristo de fato encarnado, mas nós temos o quê? Nós temos o Cristo, que é a arca, e nós temos a igreja, que é o seu tabernáculo. E nesse mover, ele vai para o mundo inteiro. Por que ele vai para o mundo inteiro? Para que a arca pudesse se mover, ela precisava de 4 argolas e 2 varas. Havia 2 varas também feitas de madeira, coberta de ouro. A arca, vamos imaginar que a arca fosse um móvel como esse aqui. Não deveria ser muito diferente o tamanho. O que acontece? De cada lado tinha 2 argolas. 2 argolas de cada lado aqui. De tal maneira que dá para passar uma vara daqui e outra vara daqui. E 2 homens poderiam carregá-la no ombro. Entendeu o que eu estou dizendo? Isso é o literal. Agora, qual que é o significado disso? Argola, na Bíblia, tudo que é círculo, simboliza aquilo que não tem fim. Tudo aquilo que é eterno, simboliza a eternidade. Portanto, quem é que carrega Cristo? É o Espírito Santo. O Espírito Santo é que é o Espírito eterno, segundo o Novo Testamento. É pelo Espírito eterno que o Senhor, inclusive, fez a redenção. O Espírito Santo, portanto, é o ponto de contato com a arca. Sem essas argolas aqui, não tem mover de Deus. Não dá para mover, não dá para avançar no Senhor. Por isso que é pelo Espírito Santo que nós seguimos o mover de Deus. E sem o Espírito Santo não podemos carregar a arca. Alguém fala, mas nós carregamos a arca? Sim, nós carregamos a presença de Deus. No Velho Testamento, só o sacerdote podia fazer isso. Mas Pedro diz que agora todos os crentes são feitos o quê? Sacerdócio real. Então hoje nós podemos carregar a presença de Deus. E na verdade isso faz parte da edificação do tabernáculo. Porque a arca de Deus se move. A presença de Deus é o seu mover. Mas como eu disse, para que essa arca pudesse ser movida, precisava dessas argolas e desses varais. Amém? Esses eram 4 argolas. Por que 4? Daí também vem o significado dos números. Alguns números já falei para os irmãos aqui o significado. O número 1 é o número do Deus único. O número 3, o número 2, eu acabei de falar agora, nos fala de quê? Quem se lembra? O número 2 simboliza o quê? Testemunho. O número 2 simboliza o testemunho. Mas também pode simbolizar comunhão, depende do contexto. O número 3, quem se lembra, simboliza o quê? Primeiro aponta para o Deus triuno. E tudo aquilo que Deus faz, representando a sua triunidade. Deus é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É um número completo também, se referindo a Deus. Ok? Mas também o 3, quando se fala de terceiro dia,
pode também representar o quê? Ressurreição. Porque o Senhor levantou-se no terceiro dia. O número 4 simboliza o quê? A criação. Ok? O número 4 simboliza a criação. Então são os 4 elementos: terra, ar, água, fogo. São os 4 ventos mencionados lá em Apocalipse, capítulo 7, verso 1. São as 4 estações do ano. São as 4 direções cardeais. São os 4 impérios mundiais mencionados em Daniel. Tudo isso está relacionado com a criação, o número da criação. 4 aponta para a criação. Eu já tinha falado para vocês isso, quando eu expliquei o significado do 7 e do 12. Lembra disso? O 7 e o 12. O 7 simboliza o quê? É o número perfeito para esse tempo. O número completo para esse tempo. Mas ele é, na verdade, o quê? Ele é constituído do 3 mais o 4. É o Deus triuno unido com a sua criação. Ok? Número 7. Mas o número 12 é 3 vezes 4. Ou seja, é o Deus triuno agora se colocando dentro da sua criação. Não é? Isso é amalgamado, misturado com a sua criação. Isso é para a eternidade. O número 5. O que simboliza o número 5 na Bíblia? Responsabilidade. Daí nós temos 5 dedos em cada mão, porque somos responsáveis pelos nossos atos. Então o número 5 é responsabilidade. Por isso que haviam 10 virgens. Né? 5 virgens nécias e 5 prudentes, porque 5 nos fala de responsabilidade. Né? E o 10 é o teste dessa responsabilidade, porque eram 10 mandamentos e depois também foram 10 virgens. Não é verdade? Muito bem. O número 6 é o número do homem caído. O número 6 é tudo aquilo que é o homem caído, ou o homem depois da queda, é 6. É por isso que o homem da iniquidade vai ser 6, 6, 6. 3 vezes, completamente separado de Deus, caído. Né? Então você tem o significado básico dos números. É importante você ir memorizando isso, porque isso vai ser útil depois, não só aqui, mas também é útil depois quando estudarmos lá em Apocalipse as profecias bíblicas. Sabendo o significado do número, você vai entender melhor o porquê de certas coisas. Nesse caso especificamente aqui, as 4 argolas que estão ali ao derredor da arca apontam para a criação de Deus. Isso nos fala dos 4 cantos da terra. Isso significa que nós devemos, como igreja, nos mover com a arca, nós somos o tabernáculo, e levar a arca, que é a presença de Deus, para todas as nações. Esse é que é o nosso trabalho. Tá certo? O mover de Deus deve atingir todas as direções. Depois, 6, tinha 2 varais. Os varais, do mesmo jeito que a arca, eles eram feitos de madeira de acácia e também eram cobertos de ouro. Nós vimos que a madeira aponta para a humanidade e o ouro aponta para a natureza divina. Agora, esses varais, eles eram feitos para quê? Para carregar a arca. Isso significa o quê? Que para você participar do mover de Deus, você tem que ser da mesma natureza da arca. Do mesmo jeito que Jesus. Jesus era homem e Deus. Hoje nós não somos Deus, mas nós carregamos Deus dentro de nós. Entendeu? Nós somos homens, mas carregamos a glória de Deus, que é o Espírito Santo dentro de nós. Então, e outra coisa, o ouro não é só a divindade, o ouro também é a natureza divina. E Pedro diz que hoje nós recebemos essa natureza divina dentro de nós. Então só pode participar do mover de Deus aqueles que têm a mesma composição da sua arca. Amém, meus irmãos? Então do mesmo jeito que a arca teve que ser vestida de ouro, também nós, homens de madeira de acácia, nós homens também que vão ser representados por essa vara, precisamos também de ser revestidos do ouro de Deus. Eram 2. Por que são 2 varas? Porque o mover de Deus também depende de um testemunho. E o testemunho, para ser completo, tem que ser por 2. Por isso Jesus os enviou de 2 em 2. Por isso hoje também na obra de Deus não podemos caminhar sozinhos. Não podemos ter aquela postura independente, individualista. Nós temos que caminhar sempre na comunhão com os irmãos. Amém, meus irmãos? E o fato também de ser madeira nos fala que nós somos pessoas, que somos gente ainda. Então, temos o ouro? Temos, mas também somos madeira. Isso significa que essa obra é feita com vasos de barro. Não é com vasos de aço inoxidável, não é com vasos que são inquebráveis, super alguma coisa. Não, é gente, é madeira, é humano, é simples e é até frágil, só que revestido do ouro de Deus. Revestido do poder de Deus.
revestido da unção de Deus. Nós continuamos sendo comuns e simples arbusto, né? Nós somos ali uma sarça como qualquer outra. Só que agora nós temos o fogo do ouro da glória de Deus sobre nós, assim como estava na arca. Então, como eu disse, os varais tinham que ser 2, porque isso aponta para o testemunho. E era colocado no ombro, porque deveria ser carregado. O sacerdote deveria carregar a arca. Espera aí, nós temos que carregar? Sim. O mover de Deus depende da cooperação nossa. Nós, para trazermos a presença de Deus, temos que ser como aquele sacerdote que coloca sobre si a responsabilidade, que põe sobre si nos ombros a responsabilidade de trazer presença de Deus. Presença de Deus não é algo que acontece por acaso, querido. É algo que é fruto. Você semeia um tempo diante de Deus na sua casa e depois você colhe presença de Deus no meio da reunião. Então, você não tem encargo por isso. Como é que você pode fazer algo sem ter um encargo? Como é que você pode envolver-se na edificação da igreja sem entender que o centro é a presença de Deus? Tem encargo por unção nas reuniões, unção nas ministrações, unção no seu aconselhamento. Tem encargo por isso, porque esse é que é o mover de Deus. Sem presença de Deus, não há mover e nem há glória. Entende? Agora, isso custa. O problema é que nem sempre estamos dispostos a pagar o preço. E nem todos estão dispostos a isso. Preferem ficar num ritual repetitivo, mecânico, vazio, todo domingo, do que entrar na morte para que o povo tenha vida. Para que a arca venha. É triste isso. Mas se você quer ter uma alma prevalecente, querido, traga a glória de Deus no meio dela. Se você quer ter uma grande igreja, traz glória de Deus para o meio dessa igreja. Entende? Que tem uma arca de Deus lá no meio. Se a arca de Deus estiver lá, aí vai ter glória, aí vai ter vida. E as pessoas virão. Porque aqueles que são de Deus são atraídos pela sua presença. A glória de Deus fascina. Sétimo, aliás. A lei estava dentro da arca. Então nós vimos que a lei é chamada de testemunho. E uma vez que a lei é o testemunho e a lei está colocada dentro da arca, a arca passou também a ser chamada de arca do testemunho. Os irmãos viram que a lei era o retrato do caráter de Deus. Então, por isso que a lei era o seu testemunho. Hoje, Cristo também é o testemunho de Deus. Né? E nós também, que carregamos a arca, precisamos de ter esse testemunho na nossa vida. Da lei de Deus impressa no nosso coração. E quarta coisa, era o propiciatório. Esse propiciatório, a última coisa que eu quero ver com os irmãos aqui, ele era uma parte muito importante do tabernáculo. Essa palavra propiciatório é traduzida no grego como ilasterion, na Septuaginta. Lembra da Septuaginta que eu falei para você? Primeira tradução do Velho Testamento para o grego no século II a.C. E eles traduziram a palavra propiciatório como ilasterion, que literalmente significa apaziguar, reconciliar duas pessoas que estavam com problema. Hebreus 2,17 diz: por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos. Era necessário que ele se tornasse homem, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Então o Senhor Jesus fez a propiciação. Ele nos reconciliou com Deus, satisfazendo as exigências de Deus. Como é que funciona isso? Vamos supor que como é que é o seu nome mesmo, querido? Eu emprestei para o Rafael R$1.000. O Rafael me deve, ele tem uma dívida comigo. O Rafael assinou uma nota promissória, assumindo que ele me deve R$1.000. Eu vou cobrar do Rafael, o Rafael não tem como pagar. Então, entre nós agora, há a inimizade. Há uma dívida, e eu não posso abrir mão dessa dívida, e ele tem que pagar a dívida, ele é o devedor. Então, o que você há de fazer? Há necessidade de alguém vir para fazer a reconciliação. Mas para que haja reconciliação, ele tem que pagar a dívida também. Né? Então, o Gustavo vem e ele fala, não, eu vou pagar os R$1.000 que você devia para ele. Aí o Gustavo vem, paga os R$1.000, eu entrego para ele o escrito de dívida, a promissória que havia,
e ela é cancelada. E a partir de agora, então, pode haver o quê? Paz. Foi isso que Cristo fez. Cristo cancelou o escrito de dívida que era contra nós. Como é que ele fez isso? A Bíblia chama isso de propiciação. Então, Cristo, ele foi o pagamento e ele também é o próprio propiciatório. Romanos 3,25 diz: a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então, Deus propôs no sangue de Jesus o quê? A propiciação. Então, a tampa da arca era chamada de propiciatório, o lugar onde foi feita a propiciação, ou seja, onde restaurou a comunhão de Deus com o homem, onde a dívida foi paga. De que ele era feito? Também de ouro, porque o ouro aponta para a glória de Deus. E sobre ele tinha 2 querubins. O texto diz, no verso Êxodo 25, 18, farás 2 querubins de ouro batido os farás, nas 2 extremidades do propiciatório. Porque os querubins falam a respeito da glória e da santidade de Deus. Lá em Ezequiel 25, 18 diz, então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. Todas as vezes que querubins são mencionados associados à glória de Deus. Também lá em Hebreus 9, 5 diz, e sobre ela os querubins da glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Amém? Então veja que esses querubins estão relacionados com a justiça de Deus, com a santidade de Deus e com a sua glória. Na verdade, a glória de Deus envolve, obviamente, a sua santidade e a sua justiça, como nós já lemos aqui. Mas, depois que o homem pecou, a Bíblia fala o quê? Que Deus expulsou o homem do jardim, isso está lá em Gênesis 3, 24, e colocou 2 querubins com a espada desembainhada para impedir, não fala que foram 2, né? Colocou querubins no plural, para impedir que o homem chegasse. Olha o que diz, e expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. Então, a árvore da vida apontava para quê? Os irmãos se lembram? Para o próprio Deus, como sendo a nossa vida. Mas depois que o homem pecou, aconteceu o quê? Os querubins foram colocados ali para impedir que o homem chegasse. Os querubins guardam a santidade e a justiça de Deus e a sua glória. O homem pecador agora não pode chegar mais em Deus, representado aqui pela árvore da vida. Estão entendendo? E lá, a Bíblia fala que era no propiciatório que Deus falava com o seu povo. No capítulo 25, verso 22 diz, ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar aos filhos de Israel. Então, houve um tempo, meus irmãos, que Deus criou todas as coisas. Deus criou os céus e a terra. Deus criou o homem, então, e Deus colocou o Espírito dentro do homem, para através desse Espírito ter comunhão com Ele mesmo. Então o homem tinha agora capacidade de ter comunhão com Deus através do seu Espírito. Mas antes que o homem pudesse comer da árvore da vida, nós sabemos que Satanás entrou em cena. E o homem então caiu. E em vez de receber a vida de Deus, ele recebeu a natureza pecaminosa do diabo dentro dele. Na verdade, a Bíblia fala lá em Romanos 4,12, que essa natureza de fato procede do diabo. Então, a árvore da vida mostra que a intenção de Deus era ser a vida dentro do homem. Mas, infelizmente, o homem foi envenenado pelo diabo e adquiriu essa natureza pecaminosa, natureza do pecado, natureza maligna. Então, pelo fato de ele ter recebido essa natureza pecaminosa, esse pecado, foi fechado o caminho para ele. Mas lá em Apocalipse, nós lemos que o caminho para a árvore foi aberto de novo. Olha o que diz lá, Apocalipse 2,7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore que se encontra no paraíso de Deus. Já não tem mais os querubins lá para impedir. Por que não tem mais? Capítulo 22, verso 14 de Apocalipse diz, bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida. Então, a árvore da vida, só podemos ter acesso a ela por quê? Porque nós lavamos as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Amém, meus irmãos?
Quem abriu? Quando foi aberto? Hebreus dá a resposta. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. O trono de Deus nada mais é do que essa árvore da vida. Foi aberto o caminho, podemos agora entrar. Como é que foi aberto? Pelo sangue de Jesus. Por que estou te contando tudo isso? Porque tudo isso está aqui representado no lugar onde Deus falava com o seu povo. Ali, no propiciatório, presta atenção, o que existia lá? Dentro da arca, a arca aponta para Cristo. Dentro da arca existiam as tábuas da lei. A lei é o testemunho do que Deus é. Qualquer um que chegava ali, tinha a lei para condená-lo. E dizer, você é pecador. E os querubins estavam lá representando aqueles que guardam a glória de Deus. Você não pode se aproximar. Você não pode comer da árvore da vida. A Bíblia fala que uma vez por ano, o sacerdote, no dia da expiação, vamos estudar isso mais na frente, uma vez por ano, um único dia por ano, o animal era morto lá no altar de holocausto. O sangue era trazido e aspergido primeiro em cima do altar de incenso. Porque o altar de incenso fala da nossa oração. E significa que agora podemos chegar diante de Deus. Mas depois disso, o sacerdote entrava e ele aspergia o sangue em cima do propiciatório. O sangue ficava em cima da tampa, de tal maneira que agora, antes de ver a lei, os querubins vinham o que agora? O sangue. E o que é o sangue? O sangue é a propiciação. Acabou-se a inimizade. Não precisa olhar mais para a lei, porque o sangue do justo foi morto. Você pode agora vir e falar com Deus. Por isso, o lugar que Deus fala conosco é no propiciatório, o lugar onde o sangue foi aspergido. Hoje, a base para Deus falar conosco é o perdão do sangue de Jesus. Tudo isso estava lá no Velho Testamento. Levítico 16, verso 14, diz isso. Tomarás do sangue do novilho e com o dedo o aspergirás sobre a frente do propiciatório. E diante do propiciatório espargirás 7 vezes do sangue. 7 porque é um número completo. 7 porque tem a ver com esse tempo da criação, esse tempo do homem. Depois imolará o bode da oferta pelo pecado que será para o povo. E trará o seu sangue para dentro do véu. E fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho. Aspergi-lo-á no propiciatório também diante dele. Esse era o lugar que Deus falava com Moisés. No propiciatório. No meio das asas dos querubins. O lugar onde a justiça de Deus tem que ser satisfeita. Amém? Como eu disse, no dia da expiação, os sacrifícios eram oferecidos em cima do altar no átrio, primeiro. Mas depois, lembra que eles faziam apenas expiação. Já antecipando algumas coisas, você vai aprender mais na frente. Expiar significa cobrir. Espiar com X. Porque espiar com S é espiar de espionar, né? De olhar. Espiar com X é uma outra palavra, que significa cobrir. No Velho Testamento, o sangue apenas cobria. Mas o sangue de Jesus agora, ele fez a propiciação. O que animais não podiam fazer naquela época. Jesus hoje fez a completa reconciliação por causa da redenção. Ele pode pegar na mão de Deus porque ele é Deus, pode pegar na mão do homem porque ele é homem, e por causa do seu sangue ele faz a paz, porque o sangue é o pagamento da promissória que você tinha para com Deus, a dívida que você tinha. Tudo isso está representado no propiciatório. Depois que os animais então eram mortos, o sangue era levado para dentro do Santo dos Santos e aspergido 7 vezes, ou seja, para fazer propiciação completa, porque o 7 significa isso, completude. Agora, por causa do sangue, a sua justiça, representada pelos querubins, está satisfeita. Então você tem o padrão da justiça de Deus, que é a lei, que está lá dentro. E você tem os querubins, simbolizando a exigência justa de Deus. Tudo é justo. E o sangue agora de Jesus foi colocado. Você sabe, há um lugar lá no céu, que é o Santo dos Santos. E o lugar lá no céu, o Santo dos Santos no céu é o trono de Deus. Está lá em Apocalipse, capítulo 5. O trono de Deus é a Arca da Aliança. E a Bíblia fala agora que diante da Arca da Aliança no céu, que é o trono, tem também um altar, que é o altar de incenso. Lembra que eu falei para você que o altar de incenso ficava bem de frente da Arca da Aliança? Separado apenas por um véu. Tinha um véu no Velho Testamento, porque o incenso é oração. Então eles iam orar, mas havia um impedimento, o véu não deixava eles entrarem. Mas quando Jesus morreu na cruz,
O véu foi rasgado de alto a baixo, ou seja, iniciativa de Deus. E não era um véuzinho não, viu? Era uma cortina dessa grossura. Talvez aí uns 6 ou 7 centímetros de espessura. Ninguém daria conta de rasgar. Mas Deus rasgou. De tal maneira que agora o altar de incenso está diante da arca. A arca é o trono. Por isso lá em Apocalipse capítulo 8 você tem uma arca, um altar de incenso, não é? Diante do trono de Deus. Houve um dia, está lá no capítulo 5 de Apocalipse, em que o Cordeiro de Deus subiu na glória. E ele levou consigo sangue para fazer eterna propiciação. O sangue do Senhor foi levado. As justas exigências de Deus foram levadas. Por isso ele pôde pegar o livro que estava na mão de Deus. O livro que estava na mão de Deus era o quê? A Escritura, que tinha o nosso nome e o nome de toda a terra. A Escritura estava na mão de Deus, que é o juiz. E na Escritura dizia que tudo pertencia ao diabo, porque o homem se vendeu para o diabo. Mas quando Jesus chegou com o sangue, ele pôde pegar a Escritura da mão de Deus e falar o quê? Eu estou comprando de volta. Tudo aquilo que o diabo pegou, e que Adão entregou, eu estou comprando de volta. Qual foi o preço? O sangue da cruz. Por isso, né, que o ancião fala para João, não chora, porque o leão da tribo de Judá venceu. E pelo seu sangue comprou de volta os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Né? Tudo isso aconteceu no céu, mas tudo isso era representado anualmente lá em Israel, no propiciatório que nós acabamos de ver aqui hoje. Tudo isso seja vivo no seu espírito. Você precisa entender essas coisas, porque essas coisas são santas ilustrações, que vão permitir para você depois ensinar para as pessoas, para que elas tenham uma imagem vívida da redenção que elas receberam. Amém? Vamos pedir ao Senhor que nos dê revelação disso. Pai, queremos pedir ao Senhor, dá-nos entendimento espiritual, dá-nos espírito de sabedoria, dá-nos compreensão, luz do teu espírito a respeito dessas verdades, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém.